Para a teoria geral do processo existir, tem que existir o conflito. E aí a professora, nas primeiras aulas, ela deu meio que uma introdução desses conceitos, assim. O que é basicamente o conflito, né? É o conflito de interesse qualificado, onde existe uma pretensão resistida, que, não foi concedida. Aí ela deu o conceito de cada palavra especificamente. Por exemplo, ela disse que conflito é o choque de pretensão. Pretensão é a exigência de um direito teu, basicamente. Tu tá exigindo aquele direito que não foi dado. E a lide é esse conceito que eu dei no começo. Interesse é uma pretensão preterida. Preterida significa rejeitada. Porque quando eu ouvi pela primeira vez, eu pensei que era uma pretensão preferida, mas não é preterida, que é uma pretensão rejeitada. Não foi concedido pra você. Aí, basicamente, o conceito introdutório é isso. E teve o tópico que ela colocou sobre conflito de interesses versus a lide. Qual é a diferença? Conflito de interesse é quando tem uma sobreposição de interesse. Uma das partes, ela vai estar por cima e vai querer fazer autotutela. E a autotutela no Brasil ela é proibida. Artigo 135 do Código Penal. Eu não sei decorado. 345, errei feio. Que é o quê? O que é autotutela? É fazer justiça com as próprias mãos. E isso é proibido no Brasil e tem 2 exceções só, que está no artigo 1210 do Código Civil e 1467 do Código Civil. A regra é proibido, não pode fazer justiça com as próprias mãos e não pode ter abuso de direito, que é o artigo 187 do Código Civil. E a lide é basicamente um conflito onde a gente entra com o Estado para ele resolver. Vai procurar normas e princípios, não vai ter um interesse sobressaindo. Por que existe o conflito? A professora deixou um esqueminha bem legal, que é o quê? Para ter o conflito precisa do sujeito, precisa da necessidade, né? Existe uma necessidade em alguma das partes, bens da vida e interesse. Isso tudo é igual ao conflito, porque os sujeitos estão precisando de uma necessidade e os bens da vida, que é onde supra essa necessidade, é limitado, mas o interesse é ilimitado. Então, aí surge o conflito. Aí ela falou sobre o conceito do processo civil com palavras elaboradas e tal, que é o que eles têm que colocar na prova, né? E o conceito que ela deu é o quê? Que é o complexo de normas e princípios que regem o exercício conjunto da jurisdição pelo estado da ação pelo demandante e da defesa pelo demandado. Então, decorar esse conceito, entender já é o suficiente para a prova na parte de conflito. Agora, evolução histórica do direito. Evolução histórica, né? A base do direito é o direito romano. Aí ela explicou que no direito romano, foi a nossa base, é dividida em 3 partes. A primitiva, a cognitia, eu nem sei se eu estou falando certo, mas eu vou escrever. Cognitia extraordinária e o formulário. Não está nessa ordem, eu falei na ordem errada. Mas a primitiva é o quê? A norma escrita. Primeiro surgiu a norma escrita. Aí depois veio o formulário, que é a discussão verbal entre as partes. Aí depois veio o cognitivo extraordinário, que já é escrita, já é mais a parte de jurisdição, o juiz lá sendo o mediador para as partes. Então veio de momento histórico, mais elaborado, que ela disse. Porque isso foi só a base, né? A base do direito, que é o direito romano. Ela deu essa base. Aí agora o momento histórico do direito geralzão, assim. Começou com praxismo, não sei como se fala, mas é dividido em 4 partes. Agora, a parte dos momentos históricos, como eu disse, dividida em 4. Praxismo, científico, instrumentalista e neoconstitucionalismo. Praxismo é o quê? Não tinha distinção do direito material e nem do direito processual. Só. Científico. Aí surgiu a distinção, a diferença. Mas qual é a diferença do direito processual para o material? O material, ele define quais são os direitos e os deveres, é mais conteudista. Já o direito processual é as regras para valer esses direitos. Um tem o conteúdo, o outro tem as regras. Instrumentalista é a parte que gera interdependências dos dois. Os dois não vivem sem um dos dois, entendeu? Processual, material, eles têm que viver assim. E o neoconstitucionalista é quando chegam os direitos fundamentais. Aí vai se aperfeiçoando de acordo com a sua realidade. Pronto.
Texto brasileiro do processo. Essa parte eu vou ter que ler mais, porque ela não deu muito detalhe. Se cair na prova, sabendo o básico já dá. Em 1603, o Brasil era naturalista, ou seja, consuetudinário, vigorava em tudo e em todos, que é o que? Os costumes, era a base dos costumes. Em 1824, surge a Constituição Federal e tem a divisão dos poderes, a autonomia para o judiciário. Em 1850 tem o regulamento, em 1876 surge a criação dos códigos, em 1891 tem a autonomia dos estados, em 1934 tem algo com competência privativa, não anotei muita coisa sobre isso, não sei o que é. Em 1939 surge o primeiro Código Processual Civil, em 1973 tem um outro Código Processual Civil. Em 2015 tem a reforma do Código Processual Civil, porque em 1988 entra a Constituição Federal. Quais são as fontes do processo civil, né, do CPC? Mas o que é fonte? Da onde eles tiram para formular as coisas, entendeu? Tipo, é a origem. Aí são 10. Constituição Federal, tratados e convenções que o Brasil é signatário, que é que... O que significa signatário? Significa que o Brasil assinou, tipo, e faz parte lá daquela convenção, daquele tratado. Leis federais, constituições estaduais, medidas provisórias, leis estaduais, regimentos internos dos tribunais, precedentes, súmulas ou jurisprudências, negócio jurídico processual e costumes. Não tem muito o que falar das fontes, é só decorar mesmo, são essas 10. Aí agora as normas processuais, tipo... conceito e como é que funciona, né, essa organização delas. O próximo story. Normas processuais. A professora deu um conceito, vou ler o conceito aqui. O que é normas processuais? São os preceitos jurídicos que visam disciplinar o exercício da função jurisdicional e o seu método de trabalho. Então, basicamente, é como vai exercer a jurisdição, como é que o juiz ou então o poder judiciário mesmo tem que se portar. É dividida em 3 características. A primeira característica que ela deu foi organização. Organização na parte de criação, de estrutura mesmo, de tribunais, para exercer mesmo a jurisdição. A segunda característica é o procedimento. Aí ela fala sobre a diferença de procedimento para processo. Processo, como já falei, é regra. Procedimento é forma, é tipo a regra, né? Existe a regra e a forma como essa regra vai ser exercida. Basicamente é isso. E a última característica é norma processual em sentido estrito para o juiz. Na parte de procedimentos e processos, tem que deixar fundamento, né? Procedimento e processo têm fundamentação. Artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal fala sobre processo, que é da competência da União, somente da União. E procedimento está no artigo 24, inciso 11 da Constituição Federal, que diz que é de competência da União, do Estado e do Distrito Federal. Essa é a fundamentação. Agora, a última parte que eu estudei até agora, porque eu tenho que estudar mais as outras coisas. O que eu estudei? Até agora, né? Foi até a aplicação das normas processuais. Ainda falta muita coisa, meu Deus, eu tô querendo... Mas tudo bem, né? É uma prova. A aplicação das normas processuais está no artigo 13, 14 e 15 do Código Processual Civil. A professora deu 2 características, basicamente, destacou assim, mas não é o suficiente, eu acho. A minha anotação da aula sobre a aplicação das normas processuais, que existe uma unidade processual, tipo uno, uma ênfase na parte de fase processual e que acontece por isolamento dos atos. Só que só tinha isso escrito, então eu não me lembro muito da aula e eu não anotei muito, então vacilo meu, né? Aí eu fui lá no Google pesquisar mais um pouco sobre... Aí fica feio, né? Não pode sentar assim. Artigo 13. Fala basicamente que a jurisdição civil é regida pelas normas brasileiras. Eu acho que isso faz parte da unidade, não sei, alguma coisa assim. E ressalva as disposições específicas previstas em tratados. Aí, artigo 14 fala sobre a norma processual não retroagir e que é aplicável imediatamente aos processos em curso e respeita os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada. Para finalizar essa primeira parte, todo mundo irá almoçar a última característica, que serve de norma supletiva e subsidiária em processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos. E em casos de lacunas legislativas, garante que o processo será justo. Então, resumindo aí, né? Vamos deixar de uma forma mais simplificada aí. Jurisdição é regida pelas normas brasileiras. Isso é meio óbvio, né? Tem que ser pelo Brasil. Exceto as que está específica em tratados. Ela não vai voltar, não retroage. É aplicável imediatamente aos processos em curso, mas respeita o processo que já está, tipo, em andamento na norma passada. Tipo, vai respeitar. Entendeu? Ó, em situações consolidadas e praticadas. Aconteceu, já era. Serve de substituição para aqueles casinhos e garante a justiça. São as normas fundamentais do processo. São 11. Para decorar, eu fiz o quê? Eu reformulei, tipo, reorganizei as letras do início de cada palavra. Aí ficou IFI, BCC, HC, DPM. Aí o que é cada uma, né? Inafastabilidade, inércia, IFI. Filtro, filtragem constitucional, IFI. B. Boa-fé, IFI, B. IFI, B. C. Aí, celeridade, aí tem... Celeridade, cooperação, IFI, BCC, H, hermenêutica, aí outro C. Esqueci o outro C. BCC, HC, aí D. Dever de consulta, DPM, publicidade e motivação. Faltou só um C. Contraditório, esqueci do contraditório. Assim, para decorar quais são as normas fundamentais do processo. Aí o que é cada uma delas? É só entrar no CPC que tá lá. Tô mais que um C, né? Mas eu ainda tô decorando. Tipo, esse mnemônico, sei lá como que se fala. E de inércia, que um processo só vai começar a acontecer se uma das partes tiver um impulso. F de filtragem constitucional, que tem que estar de acordo com a Constituição. E de inafastabilidade, tipo, todo mundo tem direito à jurisdição. Inafastabilidade. B de boa-fé, tem que... É tipo o dever genérico de lealdade, tem que ter valor, moral e tal. B de boa-fé, inafastabilidade, inércia, falta outro, inércia, inafastabilidade já foi, falta um, ai meu Deus, não sei, inércia, igualdade, o tratamento tem que ser igual entre as partes pelo órgão jurisdicional, IFIB, CC, celeridade, o processo, a decisão tem que sair no tempo razoável, IFIB, CC, o outro, cooperação, todas as partes têm que cooperar para que essa decisão saia no tempo razoável, H de hermenêutica. A interpretação do juiz, a decisão dele tem que ter um fim social, tem que ser justo, entendeu? Deixa eu ver se é isso mesmo. Hermenêutica. Ai, não anotei no caderno, tá sendo só pela cabeça mesmo. Aí tem outro C, HC. Mas já foi contraditório, né? Que não pode ter uma decisão antes da outra parte, tipo, se defender. Aí D de... Dever de consulta. Dever de consulta é que o juiz, antes de decidir, ele tem que consultar as partes nos assuntos mais importantes. Publicidade e motivação é para ser, tipo, transparente com o que está acontecendo e fundamentar as decisões que estão acontecendo. Mas é isso. É isso de norma fundamental do processo. Agora vamos para os princípios do processo civil. Princípios do processo civil, são 10. Aí a gente tem que decorar, né? Aí a gente vai fazer outro mnemônico. Mano, olha como é que tá a minha anotação. Já tá, tipo, no ápice do ridículo, porque não tem mais tempo de fazer mais nada. Mas lá, pedicidade. P de publicidade, I de inafastabilidade, D de devido processo legal, I de isonomia, C de contraditório, I de imparcialidade, esqueci de imparcialidade, D de... dupla jurisdição, A de ampla defesa, J de juiz natural e E de efetividade. Esses são os princípios. Aí o mnemônico, publicidade... É meio que tudo autoexplicativo. O único que não é autoexplicativo, deixa eu ver. Isonomia, que é tipo, todo mundo tem que ser tratado igual perante a lei. Inafastabilidade, autoexplicativo. Devido processo legal, autoexplicativo. Publicidade, autoexplicativo. Imparcialidade também, juiz natural, revertido do poder lá, para poder ser juiz. Jurisdição. O que é jurisdição? É quando tem um terceiro imparcial. Tem um terceiro imparcial para substituir a tua decisão do conflito lá. Basicamente é isso. E ele, a decisão dele é indiscutível. E existem algumas características da jurisdição, que é ser terceiro imparcial, a substitutividade. Você vai substituir a tua decisão, vai ser um terceiro imparcial para decidir. Inércia. A jurisdição só acontece se alguém se manifestar
detinitividade, que significa que a decisão ela não pode ser substituída, ela é definida ali, ó, não tem como mudar. Imparcialidade, que o terceiro tem que ser imparcial, né? E a unicidade, / indivisibilidade, que significa que vai ser um processo só, não vai ser dividido em várias etapas. São vários atos, mas é um processo só. E tem princípios também. Os princípios são mais que praticamente são as características. Deixa eu acabar o tempo. Princípios, investidura, que é tipo o juiz tem que ser revertido, né, do poder. Territorialidade, aquele processo vai acontecer no âmbito daquele território, não pode sair. Indelegabilidade, não pode atribuir para outro da função. Inafastabilidade, que não pode se recusar, vai ser o juiz daquela causa. Juiz natural, que tem que passar no concurso, né, tá revertido de poder, não sei o quê. Indeclinabilidade, não pode se afastar, a mesma coisa, bem repetitivo, né. E inevitabilidade, que não tem norma, mas aí tu vai ter que interpretar o magistrado, né? As partes têm que dar um jeito de provar que é acusado ou defesa. É isso.